Paz do Senhor, meus irmãos. Aleluia. Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus. Nesse momento nós vamos falar com Deus. E você nesse momento que quer interceder por alguém, é a boa hora para nós intercedermos. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, nesse momento glorioso, Senhor, te agradecemos por ter rasgado o véu de cima a baixo e ter nos dado livre acesso ao trono de Deus. E por ter nos reconciliado, Senhor, e agora quebrou toda aquela inimizade que havia entre o Senhor e a humanidade. Ó Jesus, eu intercedo nesse momento por essa família, Senhor, por esse lar. Jesus, entra com providência, estende a sua mão. O Senhor é o nosso consolo, o Senhor é tudo para nós. Repreendemos todas as mazelas do nosso adversário, Jesus. Glória a Deus. Usa-me, Senhor, para a glória e louvor do teu nome, para ministrar a tua palavra. Que essa palavra de encontro, Senhor, que fale conosco, Senhor. Fala comigo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos meditar na palavra do Senhor. Se você tem a sua Bíblia, abra nesse momento no profeta Isaías 45, 22. O livro do profeta Isaías, ele é dividido em duas partes. Do primeiro capítulo até o capítulo 39, e do 39 em diante ele vai falar, vai apresentar Jesus como Salvador. Amém? E nesse momento, então, nós vamos ler Isaías 45, 22. Olhai para mim e sede salvos, vós, todos os limites da terra, porque eu sou Deus, não há outro. Aleluia. Queridos, essa mensagem é uma mensagem muito esclarecedora, muito de Deus para as nossas vidas, que enche-nos de alento. Nos anos 80, quando deu-se a minha conversão, fazíamos cruzadas, muitos congressos sobre o tema Só Jesus Salva. E nesse momento eu sinto de trazer essa mensagem inspirada por Deus. Olhai para mim e sereis e sede salvos. Em plena pandemia, nós não podemos perder o Senhor de vista. Nós, há um tempo atrás, revelou-nos o Senhor pela palavra. Recebemos a revelação da palavra. E agora, queridos,
nós que já estamos mais perto do céu de quando nós aceitamos o Senhor Jesus como nosso único Salvador. Olhai para mim e sede salvos. Então, nós estamos olhando para Jesus. Todos vós os limites da terra, porque eu sou Deus, não há outro. Querido, nós sabemos que Deus, Ele é maravilhoso. E aqui está falando porque eu sou Deus e não há outro. Que nós compreendemos como Deus. Como eu sei se esse que eu estou adorando ou esta é Deus? Então, a Bíblia vai falar de 3 atributos que sempre tenho mencionado, que nós vamos saber se é Deus ou não. A palavra nos fala que os 3 atributos de Deus são onipotência, e Deus é onipotente, onisciente e onipresente. Então, para eu saber se eu estou adorando a Deus, é só saber se Ele é onipotente, se Ele pode todas as coisas. Se Ele é limitado, se Ele só resolve o problema de casamento, Ele não pode todas as coisas. Então esse não é Deus. Onisciente, se Ele sabe todas as coisas ao mesmo tempo. Ele tem resposta para você para tudo. E se Ele é onipresente, se Ele está presente em todo e qualquer momento. Olha, o nosso Deus não dorme, nem cochila. Ele está com você 24 horas por dia. Então, com essas informações, nós vamos saber que quem é Deus. Um Deus que não tem data de nascimento. Se alguém fez na data de tal, comemora-se aniversário, não é Deus. Porque nosso Deus jamais foi criado, Ele é eterno. Ele tem um passado eterno e um futuro eterno. Aleluia. Então, se surgiu em algum lugar, acharam, não é Deus. Amém? Então, eu quero trazer essa mensagem porque ela me encheu. E aquilo que Deus me encheu, eu quero transmitir a você. Olhai para mim e sede salvo. Olha, para nós olhar para Deus, nós não podemos ser uma pessoa cabisbaixa, triste, melancólica, sem esperança. Para nós olhar para Deus, nós temos que levantar a nossa cabeça, porque o nosso Deus está lá na glória. Aleluia. Então, não se deixe abater jamais por circunstâncias, tribulações, onde nós estivermos e o momento que estamos passando, nós estamos olhando para cima, estamos olhando para Deus, e sempre que eu olho para Deus, vem salvação para mim, vem socorro, aleluia, vem providência, vem cuidado, vem amor, aleluia.
vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus, não há outro. Olha, eu quero falar para todos os limites da terra. Esse Deus é um Deus que está em todo hemisfério terrestre. Olha, ele está no hemisfério norte, no hemisfério sul, no ocidente, no oriente, onde está o nosso Deus, porque ele é onipresente. Todos os limites da terra. Não precisa falar que aquela coisa é Deus. Olha, irmãos, para nós sabermos que é Deus, nós temos que pensar se ele é onipotente, onisciente, onipresente. Se ele não foi criado por meros homens, se aquilo não é uma madeira, não é um gesso, não é um metal qualquer. Nosso Deus é um Deus de poder. Queridos, então, nós adoramos a Deus, esse Deus que é insubstituível, porque eu sou Deus, não há outro. Glória a Deus. Em Atos 10, 24, 26, nos diz a palavra assim, ó. E no dia imediato chegaram a Cesareia, o apóstolo Pedro, e Cornélio os estava esperando, tendo já convidado os seus parentes e amigos mais íntimos. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, e prostrando-se a seus pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: levanta-te, porque eu também sou homem. Aleluia. Com isso, irmãos, eu quero falar que a adoração é só para Deus. Nós que lemos a Bíblia Sagrada, essa luz bendita, esse farol que brilha, nós não adoramos homens. E o apóstolo Pedro, ele mesmo não aceitou a adoração. Quando Cornélio estava fazendo aquele culto na sua casa, estava esperando a chegada do apóstolo Pedro. E quando Cornélio foi receber, ele se prostrou e começou a adorar o apóstolo Pedro. Mas ele disse: levanta-te, adora a Deus, porque eu sou homem. Então, homens não devem ser adorados. Homens, eu quero falar, aquele que está vivo, aquele que ainda vai nascer e aquele que já morreu, não deve ser adorado. A nossa adoração é para um Deus único e verdadeiro. E fora dele não há outro Deus. Aleluia. A Bíblia Sagrada também vai falar em Apocalipse 19, versículo 10, que diz-nos assim a Bíblia Sagrada. O apóstolo João falou assim: prostei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, disse: vê, não façais isso. Eu sou conservo teu e de teus irmãos, que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Olha, aqui então, o apóstolo João, quando ele foi arrebatado até os céus,
e aquele anjo começou a falar com ele, ele prostrou aos pés do anjo para adorá-lo. Mas veja a postura do anjo. Ele, porém, me disse: vê, não façais isso, sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então, queridos, nós, principalmente, que estamos embaixo dessa cobertura espiritual, principalmente nós, desse ministério que Deus tem nos dado, nós não adoramos anjos. Muitos adoram o anjo da guarda. Não, nós não adoramos, porque os anjos não são Deus. Por que não são Deus? Foram um dia criados por Deus, então não são eternos. Se eles foram criados, eles tiveram uma data de nascimento e dali surgiram. Eles não têm um passado eterno e são conservos, são mensageiros, são os trabalhadores de Deus por nossas causas. Então, muitos têm adorado anjos, tem até pessoas que compõem hinos sobre anjos. Não, queridos, nós adoramos a Deus, não adoramos homens, não adoramos anjos. A Bíblia Sagrada também vai nos falar, aquele texto bem esclarecedor de São João 4, aquela passagem de Jesus e a mulher samaritana. São João 4, eu lerei do versículo 22 a 24. Diz a Bíblia Sagrada: vós, os samaritanos, adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou esta hora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Pois o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito. Importa que o adorem em espírito e em verdade. Glória a Deus. Queridos, então, nós queremos falar que para você adorar a Deus, tem que conhecer Ele. Você já conhece teu Deus? E essa passagem fala que muitas pessoas falam que para adorar a Deus, Deus com letra minúscula, formado por homem, tem data de aniversário, fala que você precisa ir até aquela cidade, aquele local, até países para adorar. Mas Jesus, nosso Deus Salvador, aquele Deus que humanizou-se, morreu na cruz, expirou seu sangue para perdão dos meus pecados. Deus o ressuscitou do terceiro dia. Ressuscitou. Está à destra do Pai, intercedendo por nós. Ele fala-nos assim, mas vem a hora, e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois o Pai procura a tais que assim o adorem. Olha, Deus está
preocupado se você está adorando Ele, se você sabe que Ele é Deus. E fora dele não há Deus, nem um Deus há. E aqui é muito claro a palavra que falando que Deus é Espírito. E importa que o adorem em espírito e em verdade. Deus é Espírito. Eu não preciso de um apoio para eu crer, como muitos têm ensinado sem base bíblica, não conhecendo esse Deus. Se Deus é Espírito, eu não consigo apalpar. Deus não é uma cadeira, Deus não é uma porta, Deus é Espírito. Aqui, queridos, já traz-nos uma mensagem muito salvífica e esclarecedora, que eu não preciso ter um objeto para eu adorar, palpável, se Deus é Espírito. Importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então, nós conhecemos o Pai e estamos adorando com conhecimento. Somos esclarecidos. Deus é Espírito. Aleluia. E Ele mora dentro daquele do coração que abre a vida para Jesus. Você então convida Jesus para entrar e Jesus vai entrar dentro de você em espírito e em verdade. Como um dia eu abri a porta do meu coração e Jesus entrou. Então, a Bíblia Sagrada deixa bem claro assim. E nesse momento, a mensagem é esta: olhai para mim e sede salvo, todos os limites da terra, porque eu sou Deus, não há um outro. Eis a mensagem. Que Deus te abençoe. Que Deus te revista de graça e unção. E quando você adorar a Deus, adore em espírito e em verdade. E receba a tua bênção. Receba a presença do Senhor Jesus. Quero dizer para você que eu te amo. Que a igreja está de portas abertas. Ora, quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Que o Senhor muito te abençoe e te guarde, em nome de Jesus.